Amém, graças a Deus. Você que veio para ouvir a palavra do Senhor, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, por favor. Lucas 13, a partir do verso de número 6. Todos acharam Lucas 13, 6? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Peço para que o Senhor fale com você neste momento. Senhor meu Deus, esta é a Tua palavra, Pai. Este é o Teu Evangelho. Esta, Senhor, é a palavra que o Senhor nos deu para esta noite. Eu peço que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, que o Senhor venha fazer, Pai, a Tua vontade, Senhor. E que o Senhor direcione a palavra conforme o Teu querer e a Tua vontade e a Tua justiça, Pai. Eu não sei o que o Teu povo veio buscar, eu não sei o que cada um aqui precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso, nesta hora, Senhor, eu peço que o Senhor direcione a minha vida, direcione as palavras, direcione, Pai, aquilo que sair do altar, para que venha de encontro às necessidades do Teu povo, às necessidades da Tua igreja, Pai, e que eles possam vencer, que eles possam prevalecer e alcançar os Teus propósitos. Eu creio em Ti, Pai, eu creio nas Tuas promessas e eu creio, Pai, na Tua palavra, e por isso, Senhor, tenho anunciado, por isso tenho pregado, Pai. Eu coloco nesta hora, Senhor, a minha vida diante de Ti. Usa-me, Pai, como um instrumento diante da Tua presença, que eu diminua, mas o Senhor cresça na vida do Teu povo. Usa-me, Pai, para fazer a Tua obra e para falar a Tua vontade. Ajuda-nos a viver os Teus propósitos, é o que eu Te peço. E já Te agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus, Ele veio para nos dar uma oportunidade para uma nação, para uma geração que não tinha mais jeito, aonde a ordem era cortar e lançar fora. Tanto é que Jesus conta essa parábola, e se você lê ela com calma e com entendimento, com a mente aberta, você vai entender qual era a ordem do dono da vinha. E nós podemos ver isso, e nós podemos analisar isso durante toda uma história que a Bíblia conta. Deus criou o homem a sua imagem, a sua semelhança, e soprou dentro dele o sopro de vida que nós conhecemos hoje por Espírito, que é a parte que vem de Deus, e o Espírito juntamente com o barro se formou a alma vivente, que nós conhecemos hoje, que somos nós, o ser tripartido. Ele deu algumas ordens, mas todos sabem que uma das ordens foi descumprida. Uma das ordens não foi feito como mandado, e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e com isso o pecado entrou no mundo, a maldade entrou no mundo, e consequentemente isso foi se multiplicando até nós chegarmos numa época que todos conhecem, não muito bem por datas e nem por números, mas se conhece por Sodoma e Gomorra. Uma época difícil, uma época muito complicada, onde Deus aparece para Abraão e fala assim: eu vou destruir, eu vou acabar com essa terra, com essas 2 nações, porque eles são muito pecaminosos, porque a maldade estava muito grande. E todos sabem, e quem já foi, quem conhece Israel, sabe que é onde se encontrava Sodoma e Gomorra. Até hoje, especialistas, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que eles têm lá sobras, restos de sal.
porque o fogo consumiu tudo e deixou como que sal, e a estátua de sal a mulher de Ló. Então nós vemos que chegou nesse ponto, a ponto de Deus destruir. Nesse momento nós podemos ver a justiça de Deus operando. Um pouquinho antes, eu até deveria ter falado antes dessa passagem, mas acabou que as ordens se alteraram. Nós vemos que Deus chegou num ponto onde Ele fala assim: eu não aguento mais o pecado desse povo, eu não aguento mais esse povo errando, esse povo fazendo maldades. O povo, não sei se você sabe, mas o povo naquela época, quando Ele criou a humanidade, vivia 900 anos, inclusive Metusalém viveu 969 anos. Então Ele falou assim: é muito tempo uma pessoa pecando na face da terra, é muito tempo uma pessoa errando na face da terra. Então Ele limitou a idade do homem e da mulher, hoje nós conhecemos isso, para 120 anos. Alguém já leu isso na Bíblia? Lá em Gênesis? Ele limitou, justamente para dar oportunidade do povo se salvar, do povo errar menos. E novamente Deus está ali com a sua história, conduzindo o ser humano, e aí Ele chega numa situação onde toda a humanidade estava corrompida, toda a humanidade estava em pecado, todo mundo estava no erro. E Ele fala: eu vou destruir a criação, eu vou destruir tudo aquilo que eu criei. Só que a Bíblia fala que Ele olha para a terra e vê um homem, Ele vê uma pessoa, uma alma que o adorava, se desviava do erro, e por causa dessa alma Ele resolve salvar a sua família. Nós conhecemos essa história como dilúvio, sim ou não? Ele olha para Noé e Ele tem misericórdia. Ele olha para Noé e Ele tem compaixão. Então Ele diz para Noé: construa a arca. Construa a arca e eu vou te salvar junto com a sua família, porque vai chover. E sabe o que é engraçado? Se você ler antes da história de Noé, do dilúvio, não tinha chovido na terra. Você não vê relatos de chuva na terra. Pastor, mas como que as árvores cresciam? Como que as coisas eram regadas? Pelo orvalho. Somente pelo orvalho. Pode ler na Bíblia. Para trás de Noé você não escuta falar de chuva. Tanto é que foi difícil para o povo acreditar que iria cair água do céu, que iria chover. O povo não acreditou. Sabe quanto tempo Noé demorou para construir a arca, irmãos? 120 anos. E durante 120 anos Noé falava para o povo se arrepender, falava para o povo ajudá-lo na construção da arca, e as pessoas não se arrependiam, as pessoas não deixavam os seus maus caminhos. E nós podemos ver aqui nesse texto que nós lemos aqui, que Jesus, querendo ou não, Ele está contando uma história em quatro parágrafos, 4 versículos. Ele está contando uma história de uma vida. Ele fala assim: sempre Deus veio para limpar, e no entanto Ele tinha misericórdia, Ele permitia mais um tempo, Ele dava mais um tempo, e Ele conduzia a coisa mais um pouquinho. Mas o que acontece com a humanidade, irmãos? A humanidade acha que nunca vai acontecer. A humanidade acha que nunca vai acabar. Então eles vão conduzindo, eles vão tocando, eles vão continuando nos seus erros, continuando nas suas falhas, continuando nos seus maus caminhos, e acha que aquilo nunca vai acontecer. Irmãos, e se não fosse pela vinda de Jesus, Deus já teria destruído tudo isso. Mas a sua misericórdia, o seu amor, como a Simone falou aqui na abertura, Ele sempre tenta um pouco mais. Ele sempre quer fazer um pouco mais. Só que hoje, nesses dias
de pandemia, nesses dias de dificuldades, Deus tem olhado para as nossas vidas, irmãos. Deus tem olhado para as nossas famílias. E Ele tem procurado frutos. Frutos do quê? Porque às vezes a gente lê ali e a gente fala, mas o que é isso? Frutos de arrependimento. Irmãos, o que é um fruto de arrependimento? Eu sei que eu sou errado e eu quero melhorar. Eu sei que eu sou errado e eu quero mudar. Ele tem olhado para a vida das pessoas e Ele tem procurado frutos, Ele tem procurado algo na vida das pessoas, mas muitas vezes o que tem acontecido é que Ele olha para a vida das pessoas e só acha folhas, não tem fruto. É como quando Jesus estava a caminho de Cafarnaum e Ele vê aquela figueira cheia de flores, cheia de folhas, toda florida, cheia de folhas. E a figueira, quando ela está florida e cheia de flores, teoricamente, o que ela tem que ter? Fruto. E Jesus estava com fome, a Bíblia fala, o que Ele foi fazer? Pegar um figo, pegar um fruto para comer. E a hora que Ele chegou lá, qual que era a situação da figueira, irmãos? Só tinha folhas, só tinha flores, não tinha fruto. Era a época de fruto, mas não tinha. Então Ele dá uma ordem para aquela figueira: nunca mais ninguém coma de ti frutos. E a hora que eles voltam no caminho, como é que está a figueira? Seca. Irmãos, Deus tem olhado para as nossas vidas e procurado frutos. Deus tem olhado como Ele olhou para a terra e não viu frutos na vida das pessoas e falou: vou destruir a terra com água, vou mandar o dilúvio, vou destruir tudo. Até que Ele conseguiu enxergar um homem chamado Noé e falou: esse homem tem fruto, esse homem, ele teme a Deus. E por causa de Noé, hoje nós estamos aqui. Porque se você parar para analisar, nós somos descendentes de Adão e Eva. Depois nós somos descendentes de Noé e seus filhos. Porque toda a humanidade morreu ali e começou de novo. Se você está aqui hoje, é por causa da misericórdia de Deus com Noé. Deus tem tido misericórdia das nossas vidas, irmãos. Deus tem nos mantido de pé. Deus permite certas situações para que você se arrependa, para que você melhore a sua vida e para que você dê frutos. O que o vinhateiro disse ali? Não corta não. Deixa eu dar uma limpada no seu tronco. Deixa eu estercar. Deixe mais um ano. Irmãos, muitas vezes Deus tem mandado pessoas para limpar a sua eira, ou seja, o seu tronco, mas você não acorda, continua vivendo aquela vidinha e achando que as coisas não vão acontecer, e elas vão. Deus tem tido misericórdia da humanidade desde a criação, porque quando o homem pecou, por mais que o homem errou e o pecado trouxe a morte, Ele preparou as vestes para Adão e Eva, e Ele preparou Jesus Cristo para vir e mais uma vez interceder pela humanidade. Eu vejo aqui nesse texto Jesus intercedendo para Deus: não, espera mais um pouco, deixa eu dar uma estercada, deixa eu cuidar desse povo um pouquinho mais e as coisas vão acontecer. Eu vejo Jesus Cristo aqui nessa passagem, é uma parábola, e parábolas Jesus contava justamente para trazer as histórias reais, aquilo que Ele queria que o povo entendesse. Eu acredito que Ele está falando assim para Deus: olha, deixa eu ir lá, deixa eu estercar aquele povo, deixa eu pagar o preço pela vida deles. Olha a bondade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes o que nós temos feito com isso, irmãos? Desprezado, ignorado, levado de qualquer maneira.
Irmãos, todos nós, e eu me coloco nesse lugar, temos lutas e desafios diários, todos. Todos nós temos desejos, vontades e emoção, porque essas 3 características são características da nossa alma, uma das 3 partes que compõem o corpo. E todos os dias nós temos que lutar contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra a nossa alma, contra as nossas emoções. Todos os dias nós temos que lutar para nos manter santificados. Por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque está chegando o dia, está chegando o momento. Quanto tempo o vinhateiro deu aqui para o dono da vinha? 1 ano. 1 ano. É lógico que, como eu disse, nós não vamos entrar em datas, porque nós não temos como identificar datas. Mas o que ele quis dizer? O que Jesus quis dizer nessa palavra? Tem um tempo determinado. Por mais que vocês pensem que não vai acontecer, vai. E o machado já está posto à raiz. E se não der fruto, vai cortar e vai lançar fora. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. Verso 4 ao 10. Onde está a promessa da sua vinda? É uma pergunta. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é assim que muitos pensam e muitos dizem? Sim ou não? Estão vive falando que Jesus vai voltar e eu estou ouvindo isso aí, ó. Faz tempo, não é assim? É que aqui está de uma forma bonita escrito, mas eu estou falando da forma que os outros falam. Ei, já vê os crentes, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Eu ouço isso desde dos meus pais. E as coisas continuam do mesmo jeito. Está aí. Vamos continuar lendo. 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Aí Pedro faz uma referência lá a Gênesis. Lembra quando Deus chega na terra? O que ele encontra aqui na terra? A terra era sem forma e vazia. E no abismo das águas. Então, a primeira coisa que ele teve que fazer, a primeira ordem que ele deu em Gênesis é: haja separação entre a terra e as águas, porque as águas dominavam tudo. Então, ele volta lá em Gênesis. Aí ele continua. Cadê onde eu estou? 6. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Aí ele vai lá para Noé. Ele vai falando dos tempos. Aí ele continua no 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar, às vezes não biblicamente, não num versículo, mas que o mundo vai acabar com fogo. Agora não é mais água, agora é fogo. Por que fogo? Porque o fogo purifica. Se eu pegar essa joia aqui chamada aliança, que hoje já tem 20 anos de casado, né? 19 anos de casado, então está bem suja. Eu mandar num ourives, o que ele vai fazer, irmãos? Vai derreter ela no fogo, sim ou não? Porque quando ele faz isso, o que acontece? O ouro puro fica derretido, e a impureza que durante os 19 anos foram agregando aqui, né, grudando nessa aliança, ela se queima, e aí ele faz novamente a joia, e a joia novamente volta a ter o seu brilho.
Se você parar para analisar, eu vou contar uma parábola que Jesus conta também. Quem já leu, amém. Quem não leu, depois pesquisa lá e acha lá nos evangelhos. Ele fala assim que toda obra vai ser passada pelo fogo. Ou seja, aquilo que nós fizemos, os nossos frutos, Jesus vai passar pelo fogo. Se a tua obra for pedra preciosa, ouro, prata ou bronze, ela vai polir, ela vai ficar melhor. Se a tua obra for madeira, feno ou palha, o que vai acontecer na hora que o fogo vir? Queimar. Então ele vai pegar o seu fruto. Vamos entender bem, irmãos, porque às vezes fala, nossa, que Deus de justiça. Estou dando tempo. Lembra que eu falei ali? Estou dando tempo para vocês. Lá em Noé eu dei tempo. Depois lá em Sodoma e Gomorra eu dei tempo. Depois veio a Babilônia, eu dei tempo. Agora com Jesus eu estou dando tempo. É o tempo da graça. Se você parar para analisar os livros de Daniel, tem as 70 semanas de Daniel, onde Deus acabaria com o mundo, e com 69 semanas Jesus nasce e para a contagem das semanas. Quem participou aqui dos cultos de escatologia lembra muito bem. Quem não participou, entra lá no Facebook, Pastor Júnior Donizete com S, entra lá, tem um tópicozinho lá, uma pastinha escrito escatologia, assiste lá os cultos. Ele parou a contagem. Lembra que eu falei ali? Vou dar mais um ano, vou esperar. Então ele está esperando que a tua obra seja uma obra de prata, ouro, pedra preciosa. Ele está esperando que a tua obra venha reluzir quando passar pelo fogo. Agora, se a tua obra for feno, palha ou madeira, vai queimar. Porque todo mundo aqui sabe, eu não preciso nem explicar, nem parafrasear isso, que esses três tipos são altamente combustíveis e eles pegam fogo. Pegam fogo muito rápido. Aí ele continua, então vai passar tudo pelo fogo. Tudo vai passar pelo fogo. Até o dia do juízo e da perfeição dos homens ímpios. E da perdição, não é perfeição, irmãos. Da perdição dos homens ímpios. Ou seja, eu estou dando um tempo, eu estou estercando, eu estou cuidando, mas se não der fruto, uma hora vai vir o fogo e vai queimar, e vai haver perdição. Aí ele continua. 8. Mas amados, não ignorem uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que ele pediu lá, irmãos? Um ano. Dá um ano. É limitado. Tem um tempo determinado. 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo, ou seja, Ele espera. Ele quer que todos se arrependam. Eu nem vou entrar nesse assunto porque está escrito aqui, quer ver? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele está falando assim, ó, dá fruto, faz coisas boas, para de viver aquela vida que você está acostumado, de erro, de falhas, começa a dar frutos de arrependimento. Não adianta viver só com folhas. O que é viver com folhas, irmãos? Igual aquela figueira que Jesus amaldiçoou, só tinha aparência de fruto, aparência de uma boa árvore, aparência de uma boa árvore frutífera, mas a hora que foi lá não tinha fruto nenhum, não tinha nada. Aí você pode falar, pastor, me fala um pouquinho mais desse fruto. O fruto, quando uma árvore dá, ela satisfaz quem? Ela própria? Não, as pessoas. Agora, quando a árvore não dá fruto, mas está lá bonitona, ela é uma árvore egoísta, ou seja, tudo para ela, tudo vem a nós, nada ao vosso reino. Nós precisamos aprender a dar frutos de arrependimento, frutos de justiça. E Pedro aqui, ele dá um ensinamento, ele fala assim, olha, um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia.
E nós vimos lá que Jesus pede 1 ano. Então ele está falando assim, tem um tempo determinado, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas uma hora ou outra, as nossas obras vão passar pelo fogo, os nossos frutos vão ser provados, e se não tiver fruto, vai ser arrancado e jogado no fogo. Agora, se tiver fruto de arrependimento, fruto de justiça, aí as coisas vão dar certo. Aí ele continua no 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão passa na tua casa, irmãos, e deixa um bilhete: olha, essa noite às 3 horas da manhã eu estarei roubando a sua casa. Eu já analisei aqui, vou entrar pelo portão da esquerda, porque você não costuma esquecer o cadeado aberto. Vou pular a janela do lado direito da sua casa, porque o seu filho costuma não fechar a janela. E vou roubar isso, isso e isso. É assim que o ladrão funciona, irmãos? Quando questionaram Jesus como seria a sua volta, sabe o que ele falou? É simples. A minha volta será como nos dias de Noé. Alguém já leu? Casavam, se davam esse casamento, faziam festa, brincavam, curtiam. De repente Noé entrou na arca, ninguém viu, a arca se fechou e a chuva caiu. Então Pedro falou assim, vai ser como um ladrão. O dia do Senhor vai chegar e vai ser como um ladrão. E às vezes você pode estar pensando assim, pastor, mas ainda dá tempo. Dá tempo. Deus ainda está sendo longânimo, porque você está vivo. Mas você pode pegar Covid amanhã e morrer no meio da semana. Aqui nós temos a Juliana, né, que nós acompanhamos bastante lá. Morreu a avó dela com 92 anos. Eu até fui lá no dia que ela faleceu. E eu até falei para a Juliana, falei, nossa, sua avó viveu bem, viu os netos. 5 dias depois, não foi, Juliana? Morreu o tio dela, com 50 e poucos anos, não é? Com 50 e poucos anos. Nem uma semana, coisa de 5 dias, foi um baque atrás do outro. Ainda eu falei para a dona Vanete, falei, dona Vanete, que luta, hein? Perder a mãe e o irmão na mesma semana. Irmãos, é como um ladrão. Hoje você está vivo, amanhã você pode não estar. Hoje você está vivo, amanhã você pode não amanhecer. É por isso que a Bíblia fala que você tem que curtir os seus familiares, curtir as pessoas enquanto tem tempo, porque depois que acabar, não tem mais o que fazer. Então Pedro fala assim, olha, Deus está sendo longânimo, Deus está dando condições para vocês se arrepender, Deus está dando condições para vocês se converter, Deus está esperando colher frutos da vida de vocês ainda. Mas no versículo de cima, até eu já li aqui, ele fala assim, não sejam ignorantes, não sejam ignorantes, porque ele vai vir, no versículo 10 ele fala, ele vai vir, ele virá como um ladrão. Ou seja, ele vai vir numa hora que você não espera, ele vai vir de uma forma que você não conhece, ele vai vir de um jeito que muitas vezes você não está preparado para receber. Esses dias eu estava uns amigos ali em Schmidt ali, e conversando, e o cara estava contando para mim, falou, meu companheiro de trabalho, pastor, ele estava conversando com a gente, trabalhando, que ele faz doces, né, e fazendo doces lá na doceria Schmidt, isso, aquilo, tal, de repente deu um apagão nele, que ele tinha alguma doença que a gente não sabia, ele caiu de costa, e no que ele caiu, pastor, ele bateu a cabeça numa quina, igual aqui, corremos com ele para o hospital, no outro dia estava morto, no outro dia morreu, porque a cabeça deu não sei o que no cérebro lá, começou a inchar o cérebro e não conseguiu controlar, faleceu. Às vezes a gente tem que contar essas histórias para as pessoas perceber que não pode ignorar esse problema, que uma hora ou outra vai acontecer. Ele continua, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Sabe o que eu estou vendo Pedro falando aqui, irmãos? E muitas vezes as igrejas não têm pregado, igual Noé, irmãos, se arrependam.
Confessa em Jesus como seu Salvador. Lógico que eu estou trazendo para hoje, não para a época de Noé. Vai cair fogo do céu, vai consumir toda a terra. Deus está sendo longânimo, Deus está sendo misericordioso, Deus está sendo bondoso, enviando Jesus Cristo para perdoar os vossos pecados, e vocês têm ignorado a cruz de Cristo. É lógico que isso muitas vezes não se aplica a vocês, porque vocês são cristãos, mas Ele tem falado isso, e muitas vezes lá na nossa casa tem alguém que ainda não é batizado, tem alguém ainda que ignora Jesus como Salvador, e Deus está falando assim, está acabando o tempo, eu dei só mais um ano. É lógico, como eu disse, não vamos entrar em contagens, em matemática, mas Ele está falando assim, tem um tempo determinado, e de repente vocês vão ver, vai começar a cair fogo do céu, vai começar o grande juízo, mas eu estou sendo bondoso com vocês, eu estou esperando que vocês se arrependam, eu estou esperando ainda olhar para a vida de vocês e colher frutos, eu ainda estou esperando que algo seja feito diferente, eu ainda estou esperando que algo seja feito de valor, eu ainda estou esperando isso. Vamos ler mais um texto de Jesus que ele fala disso? Mateus 7, Mateus capítulo 7, verso de número 21 ao 24. Olha o que ele fala em Mateus 7, do 21 ao 24. Nem todo, aqui, lembra que eu falei, muito dessas coisas que eu estou falando não se aplica à igreja, porque a igreja já aceitou Jesus, já se arrependeu, só que agora ele fala com a igreja, agora ele fala com nós. Então quando eu estiver lendo aqui, entenda que ele está falando comigo e com você. Olha o que ele fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então ele fala assim, não adianta ter folhas, tem que ter fruto. Não adianta ter aparência, tem que ter ação. Não adianta parecer cristão, tem que ser cristão. Há uma diferença e um abismo muito grande entre ser e fazer. Então você tem que fazer algo, você tem que fazer algo para Cristo. Ele está falando assim, não adianta falar Senhor, Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Isso são os frutos. Vamos continuar lendo, vai ser bem específico nisso. 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Nós estávamos lá na igreja, profetizamos, dei um recado lá por irmão para irmã e a coisa aconteceu. O pastor me deu a oportunidade, eu preguei lá um dia, eu estava lá na igreja, eu ergui a mão, adorava o Senhor. Estão falando com Jesus, mas eu não estava lá, eu não profetizei em teu nome? Aí ele vai continuar, e em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Justificando, justificando a sua situação. Aí Jesus no 23, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Pastor, mas como que é isso? Vou melhorar para vocês entenderem. No dia do juízo fica, porque não achou fruto. Jesus, mas eu não cantei lá. Misericórdia, viu, irmãos, é só um exemplo, viu? Os irmãos que cantam. Mas eu não cantei lá na igreja, eu não toquei lá na igreja,
Eu não era diácono lá fora, cumprimentava as pessoas, eu não preguei. E Jesus vai falar assim: eu não conheço, não vos conheço, porque não tem fruto. Tinha aparência, igual a figueira lá, mas não tinha fruto. Até parecia ser bom, mas não era. Irmãos, nós temos lutas, e todos os dias nós temos que lutar contra as nossas vontades, contra os nossos desejos. Sabe qual era a minha maior dificuldade na pandemia com a igreja fechada? Me manter avivado. Eu falava para Simone até no carro, quando nós saía para fazer alguma coisa só nós, sem as meninas, eu falava, Simone, a pior fase para mim da pandemia com a igreja fechada é que parece que cada dia que passa eu estou mais frio. Parece que cada dia que passa eu estou mais tranquilo. E eu não posso me acomodar com essa situação. Por quê, irmãos? Eu comecei a dar jeitos para pagar o aluguel. E quando você busca, você encontra. Então eu fiz rifa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a coisa foi acontecendo. Então para mim já não importava mais se ia abrir ou não ia abrir a igreja. Mas isso é a minha carne. Isso é o inimigo com os dardos inflamados do maligno querendo que eu pare. Então a maior dificuldade para mim na pandemia foi me manter de pé. Por isso que é que vocês muitas vezes não entendem essas coisas, porque muitas vezes acham que é alguma coisa que está mandando ali. Ah, o pastor está aqui enchendo o saco, acho que ele quer o meu dízimo, ele quer a minha oferta, né? Então ele fica mandando as coisas. Mas eu comecei a inventar mite para falar com vocês, porque eu queria me avivar. Eu comecei a mandar mensagens para vocês de ânimo, de coisa, para me avivar. Eu comecei a escrever textos no Facebook para me avivar. Porque eu não quero chegar diante de Cristo e Ele falar assim: filho, eu não te conheço. Eu não quero chegar diante do Senhor e Ele olhar para mim e falar: filho, isso é uma árvore seca. Eu não tenho prazer nenhum na tua vida, eu não tive prazer nenhum em te criar. Muitas vezes nós não temos o fruto do arrependimento, ou seja, nós vivemos uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Jesus está sendo longânimo, Jesus está dando tempo. Aí vem essa pandemia, se você está vivo, Ele está dando tempo para você. Quantas pessoas que você conhece? Falei para a Juliana, falei o exemplo da Juliana até aqui, peço perdão por ter usado ela como exemplo, mas usei ela como exemplo. Na vida do tio dela, na vida da avó dela, não tem mais tempo. E se você está aqui, você não pegou a Covid-19, você está vivo, você está tendo tempo. E não sei se vocês sabem, ou se vocês já pararam para analisar, que a pior coisa que existe é o tempo. Sim ou não? Não dá tempo de voltar atrás. Hoje eu estava orando ali em cima, por causa de uma situação minha. Não é nada de pecado, nada disso, é uma situação de compra e venda, que eu amo comprar e vender. E eu vendi um negócio que eu não devia ter vendido. E eu me arrependi, e não dá tempo de voltar atrás. Já foi, já passou. Agora eu tenho que... Sabe qual que foi minha oração? Me perdoa por ter errado, Senhor. Se for a tua vontade, faz de novo. Se não, deixa do jeito que está, não tem problema nenhum. Mas o tempo você não volta atrás. A palavra, até um ditado popular, eu não vou saber parafrasear ele aqui, irmãos. Mas quando a palavra também sai da tua boca, ela não volta para trás. E se você ler na Bíblia, Isaías, esse daí eu sei falar porque eu conheço muito bem. Isaías 55:10. A palavra, depois que ela é falada, ela não volta para si vazia. Antes ela vai e dá o seu fruto. Então depois que você falou, ela vai alcançar o objetivo e vai fazer. E o versículo 11 fala assim: assim como a chuva que cai do céu e não volta para lá vazia, antes dá o seu fruto. Então Jesus está falando aqui, ó, o dono da seara quer acabar com o pecado, e o pecado está impregnado em nós. O dono da seara quer cortar aqueles que não dão fruto e jogar no fogo. Mas eu vejo Jesus aqui intercedendo. Não, espera mais um tempo, eu vou estercar, eu vou adubar,
E em um ano, vamos ver se dá fruto. Vamos ver se acontece alguma coisa. Vamos ver se a coisa vai. Vamos ler mais um texto aí no próprio capítulo 7 de Mateus, do 16 ao 20. O grupo de louvor pode já se posicionar, viu? Nós já estamos nos horários já. Mateus 7, do 16 ao 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Aí ele continua: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, é um complemento de Lucas 13. Ele está falando a mesma coisa. A árvore é eu e você, somos nós. Então quando ele fala de árvore, ele está falando de nós. Aí você fala, pastor, será? Muitas vezes Jesus usa formas figuradas. Certa vez ele foi curar um homem que tinha cegueira. Todo mundo lembra disso? E o cara fala assim para ele, eu quero ver. Ele fala, pode ver. E então ele cospe na mão, passa assim no olho do cara. E a Bíblia fala que a hora que ele fixa os olhos, o que ele vê? Alguém lembra? Homens como árvores. É bom o seu Luiz falar, porque está na Bíblia, irmãos. É bíblico. É que muitas vezes nós não conhecemos. Lembra o lema da nossa igreja? O povo sofre porque lhes falta conhecimento. A primeira etapa da cura daquele homem, a hora que ele abriu os olhos, ele forçou, ele viu as pessoas andando como árvores. Então Jesus fala assim para ele, o que você está vendo? Ele fala, homens andando, homens como árvores. Aí Jesus toca nas vistas dele de novo e fala, o que você está vendo? Agora eu vejo tudo perfeitamente. É por isso que, por que Jesus permite essas coisas, irmãos? Por que essas coisas estão aqui na Bíblia? Para nós entendermos ela. Então quando ele está falando de árvore aqui, quando ele está falando de árvore lá em Lucas 13, ele está falando de mim e de você. Ele está falando de nós. Aí para encerrar esse pensamento, olha o que ele fala no versículo 20: portanto pelos frutos os conhecereis. Melhorou? Está dando bons frutos? Depois que Jesus entrou na sua vida, mudou a tua história? Glória a Deus. Frutos de arrependimento. Não melhorou nada. Continua a mesma pessoa, dando trabalho, a mesma coisa. Só aceitou Jesus como Salvador. Vai dizer Senhor, Senhor, e ele vai falar, não vos conheço. Primeiro ele dá um tempo. É o amor, é a longanimidade, é a bondade de Deus. Mas depois ele fala assim, olha, os que ignoram, nós lemos lá em 2 Pedro 3, os que ignoram vão ser consumidos pelo fogo. Depois nós voltamos aqui em Mateus 7, aí Jesus fala assim, e os que estão na igreja, se forem só folhas, só aparência de bondade, mas não tiver o fruto, vai queimar também. Vai queimar também. Eu estou dando tempo, eu estou dando oportunidade, eu estou sendo longânimo. O que Pedro fala lá em 2 Pedro 3, a partir do 10? Não pensem, não ignoreis, porque a qualquer momento eu venho, e a hora que eu vir vai ser como um ladrão. Ou seja, eu vou vir e vocês não vão estar preparados e vou levar. Ah, mas agora eu queria fazer, agora eu queria... Não vai dar tempo. Amados, essa pandemia serviu para uma coisa só: para que nós estejamos mais perto do Senhor, para que nós estejamos mais avivados, para que nós estejamos mais fortalecidos, e permitir que Jesus
adube os nossos pés, as nossas árvores, que nós possamos fazer algo melhor a cada dia como fruto de arrependimento, porque a qualquer momento Jesus pode voltar para um de nós, a qualquer momento Jesus pode voltar nas nossas vidas. E será que a hora que nós chegarmos diante de Deus, diante do Pai, eu quero até ler novamente para não achar que é eu que estou falando. Vamos no capítulo 7 de Mateus, nós nem saímos dele. Lá no versículo que nós lemos o primeiro, não agora, ele fala assim, no 23: então lhes direi abertamente. Sabe por que ele está falando desse jeito, irmãos? Por que Jesus falou essa palavra? Ele está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua capacidade. Você mentiu lá para o pastor, você mentiu para os seus pais, você mentiu para os seus líderes, mas eu te conheço. Eu sei a tua capacidade, eu sei o que você pode fazer, e eu te dei chance, eu te dei oportunidade. Eu fui longânimo com você, eu fui bondoso com você, eu esperei, e agora você está aqui diante de mim, morto lá para a terra, mas a tua alma está aqui diante de mim, e eu estou olhando para você, e só tem problema, só tem pecado, só tem dificuldade. O elevador do inferno é ali, aperta o botão vermelho, está ali, porque eu fiz a minha parte. Era para mim ter acabado lá em Noé, eu não acabei, eu segurei uma família. Era para mim ter acabado com Sodoma e com Gomorra e todo o resto. Não, eu acabei só com as duas cidades para dar exemplo. Aí o meu filho intercedeu e foi lá e pagou o preço para vocês numa cruz, e você está aqui diante de mim, sem fruto, cheio de dificuldade e cheio de problemas. Eu dei tempo, eu fiz a minha parte, eu fui misericordioso. Aleluia. Romanos capítulo 11, a partir do verso 16, diz o seguinte: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e contra eles, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Muitos não entendem essa passagem, irmãos, mas eu vou explicar para vocês de uma forma bem clara. Paulo está falando assim, existe a raiz da árvore, e os ramos naturais que saíam dela foram cortados. Quem são os ramos naturais? Povo judeu, povo israelense, foram cortados. E nós que somos zambuzeiros, foi isso que nós lemos ali? O que é zambuzeiro? Erva braba, erva ruim. Fomos enxertados. Na onde? Na raiz, no caule. Nós somos enxertados, ou seja, os ramos naturais foram cortados, e a bondade e a misericórdia de Deus permitiu que nós, quando aceitamos Jesus, sejamos enxertados. Irmãos, eu vou encerrar desse jeito porque eu estou pregando para vocês. Se eu estivesse pregando numa praça pública, eu pregaria de uma outra forma. O fim dessa ficção, vamos falar assim, né, dessa analogia, terminaria de outro jeito. Eu ia falar assim: Deus está dando a oportunidade de você ser enxertado. Aceite Jesus como seu Salvador, aceite o Senhor nesta hora, e Ele vai te enxertar.
Ele vai te colocar, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, mas eu estou pregando para crente, que já foi enxertado, que já foi colocado. Só que muitas vezes Ele está procurando fruto nesses crentes. E eu falei aqui domingo passado, acho que falei no retrasado também, no retrasado não teve, né? Domingo passado eu falei aqui, os crentes vão ficando velhos. Qual que eu falei que é a minha maior luta? Não enfraquecer. Mas a maioria dos crentes vão ficando velhos, irmãos, vão virando diabo. E vão achando que é melhor do que os frutos naturais. É isso que nós lemos ali? Os ramos naturais. Vamos continuar lendo o que Paulo fala? 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Oh glória! Tiraram os judeus para eu ser colocado. Graças a Deus, glória a Deus. Olha o versículo de baixo. Está bem, é isso mesmo que aconteceu, está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. Não aceitaram Jesus como Salvador, sim ou não? João 1, versículo 12, o que fala? Vim para o que era meu, os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, deles o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, eu vim para o que era meu não aceitou? Corta os ramos. Todos aqueles que aceitaram, deles o direito de serem enxertados. Quem que foi enxertado? As ervas bravas, os ambuzeiros, nós. Que na Bíblia só existe 2 tipos de pessoas, sim ou não? Judeus e ímpios, sim ou não? Quem lê a Bíblia e conhece sabe, judeus e ímpios, nós éramos os ímpios. Então foi enxertado, ele fala, está bem, é isso mesmo que aconteceu. Pela sua incredulidade eles foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então não se ensoberbeça, mas teme. Não fique achando que você está o bonitão da balachita, não. Continua temendo, continua com fé. Continua uma igreja avivada, continua uma igreja buscando, continua uma igreja atuante, continua uma igreja ativa. Para de viver aquela vidinha medíocre, aquela vidinha morna, que lá em Apocalipse 3 Jesus fala que a vontade dele é vomitar. A Laodiceia. Aí ele continua 21. Se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Paulo fala assim, Deus não poupou os judeus por causa da incredulidade deles. Você acha que Ele vai poupar vocês? Vou usar João 12 de novo. Entenda bem o que eu quero dizer, irmãos. Deus não poupou os filhos naturais, aqueles que foram gerados por Ele. Vai poupar os filhos adotivos? Aqueles que foram adotados? É isso que Ele está querendo dizer. Amados, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom, justiça está em ti, mas o amor é para sempre. Ele está falando para mim e para você nesta noite, pegue a mensagem, estou dando tempo para vocês, eu estou adubando a vida de vocês, eu estou permitindo vocês viverem para vocês dar fruto. Eu estou olhando aqui de cima e eu estou buscando frutos. Irmãos, o arrebatamento está muito próximo. E só vai ser arrebatado aqueles que temem, aqueles que conhecem a sua posição de enxertado. Muitas vezes, irmãos, eu me coloco nesse barco também, como pastores. Nós não conseguimos passar para vocês, igreja, o tamanho que foi o sacrifício de Cristo.
E aí acaba que as pessoas vivem uma vida sem dar valor nesse sacrifício. Olha quantos lugares tem do seu lado aí, ó, vazio. Olha quantas pessoas eram para estar aqui. Sabe por quê? Porque não dão valor. E falo, e se estiver na minha frente, todo mundo me conhece. Sabe que eu falo na lata da pessoa. Eu não tenho compromisso nenhum com pessoa, irmãos. Eu tenho compromisso com Deus. Não tenho compromisso com Cristo. Sabe por quê? Porque nós, como pastores, não conseguimos transmitir para as pessoas, muitas vezes, o tamanho que é o problema, o tamanho que é a dificuldade. Aí as pessoas ficam atrás de prosperidade, ficam atrás de campanhas, de curas, de libertações. Irmãos, eu não me preocupo nada com a morte, eu me preocupo em ir para o inferno. Eu não me preocupo nada com o erro. Vou falar uma coisa que é até forte, eu não me preocupo nada se um dia eu trair a minha esposa, eu adulterar, e adulterar no ponto firme, de ir lá e fazer sexo. Não me preocupo nada com isso. Eu me preocupo que eu vou desagradar o meu Deus. Eu me preocupo que eu vou errar contra o meu Senhor. Eu vou usar até uma palavra, uma parte bíblica para explicar o porquê que eu estou falando isso para vocês. Quando a esposa de Potifar quis se deitar com José, José não era casado, José era um escravo, José tinha sido rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo. José tinha todos os motivos para errar. E a rainha lá fala isso para ele: você é escravo, eu sou a rainha. Ele fala assim: eu não deito com você, não por causa do meu senhor, que era o Potifar, por causa do meu Deus, porque eu estarei indo contra as leis do meu Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Muitas vezes nós não temos a atitude de fazer isso. E errados somos nós, pastores, que não conseguimos transmitir isso para a igreja, que não conseguimos trazer isso para a vida das pessoas. Errados são nós, que muitas vezes queremos trazer uma palavra de motivação, aquelas palavras que a hora que você fala, as pessoas depois vai embora, morre, aí vai para o inferno, porque não tinha fruto. Eu já faz umas 3 semanas, não sei se vocês perceberam, que eu não trago mais palavras de motivação. Daqui a pouco Deus vai falar: leva uma palavra de motivação lá para o povo, que eles estão cansados de apanhar. Aí eu trago, não vai ter problema nenhum. Eu amo falar de motivação, eu sou uma pessoa que gosto de motivar as pessoas. Só que o que Deus tem me tocado no coração, irmãos, o povo precisa dar fruto. O povo precisa entender que eles dependem de mim. Precisa parar de levar essa vidinha de qualquer jeito que eles estão vivendo aí. A Covid está aí para mostrar isso. E se nós não nos colocarmos diante de Cristo com frutos, mas somente com folhas, vai secar. Vai secar. Colossenses, capítulo 1, verso 9 e 10. Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em sabedoria e inteligência espiritual, para que possam andar dignamente diante do Senhor. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou pregando? Por que eu estou falando? Por que eu estou orando? Para que vocês não sejam pegos de surpresa, para que vocês possam ter o conhecimento e andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, eu não sei se eu consigo ser claro, e é o que eu falei, nós erramos porque às vezes não conseguimos ser claros. Nós não tínhamos direito à salvação, nós não tínhamos direito à redenção, nós era erva brava direto para o inferno.
E Deus dá mais um ano, dá mais um ano. E ele falou: vou mandar meu filho lá e vou dar condições desse povo entrar. E muitas vezes nós temos feito como Pedro fala lá em 2 Pedro 3,10, temos ignorado, temos levado de qualquer jeito. É tardio, não vai acontecer. Aí que continua falando aqui? Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? É isso que Jesus espera de nós, irmãos. Eu dei a oportunidade, eu pedi para o meu Pai segurar mais um tempo para vocês aí, só que Ele está esperando os frutos, só que Ele está esperando você fazer algo novo. Até tem uma frase que eu anotei aqui, não vou deixar de falar ela antes de encerrar o culto. Em muitas pessoas faltou o enxerto. O que é enxerto, irmãos? Por dentro, não é assim? Enxertar, não é isso? Enfiar dentro. Em muitas pessoas faltou o enxerto de uma nova vida em Cristo Jesus. Não existe uma nova vida, só existe as folhas. Tem aparência, mas não existe uma nova vida. Tem aparência, mas não existe uma nova vida. Eu me cobro demais quando o meu velho homem vem à tona, irmãos. Você quer ver eu ficar muito bravo? É quando eu não consigo me segurar. É quando o velho Júnior vem à tona e mostra as garras. Porque esse não é uma nova vida. Esse é antigo. Vamos encerrar. Feche os seus olhos.